No dia 26 de junho, nós comemoramos o dia do professor e da professora de geografia. E o professor e professora de geografia aqui no Brasil, eles têm diversos motivos para fazer com que a gente fique desacreditado. Só que eu tô aqui persistente e vou continuar até o final. Ser professor no Brasil já é muito difícil. A nossa formação é boicotada, nosso dia a dia é muito pesado. Ser professor de ciências humanas é mais difícil ainda, porque é uma área no qual não produz nada de concreto pro capitalismo, então tende a ser boicotada, tende a ser mal falada, não é benquista na sociedade. E dentro das ciências humanas, a geografia é a que mais teve dificuldade de se estabelecer enquanto ciência. Porque, na minha opinião, o que é a geografia? É a ciência que estuda a relação da sociedade humana com o espaço no qual ela habita. A sociedade humana vem transformando o espaço, vem transformando a superfície terrestre ao longo do tempo. E vocês hão de convir comigo que a sociedade humana ela vem aumentando a capacidade ao longo do tempo de transformar o espaço para seu conforto, para melhor habitar o espaço, ou não necessariamente, mas de uma transformação profunda do que era espaço natural pro espaço que o homem criou naquele mesmo ambiente, naquele mesmo recorte da superfície terrestre. Então é essa análise que a geografia faz. A geografia pega a parte física, pega a parte humana e relaciona. É esse o papel do geógrafo. E no final de maio agora a gente teve o dia do geógrafo e da geógrafa. Eu também fiz um vídeo aqui e eu falei, poxa, eu sou professor de geografia, eu não sou geógrafo, porque o geógrafo e a geógrafa tem que ter feito bacharelado. Eu não fiz o bacharel, eu fiz licenciatura, que é para me dar licença para dar aula. Então eu fiz várias disciplinas que eles não fizeram, que eles e elas, geógrafos, não fizeram. E eles também fizeram algumas disciplinas que nós, professores e professoras de geografia, não fizemos. Só que é isso que nos dá o know-how de pegar a geografia, essa expertise de colocá-la em sala de aula. Como a gente faz a geografia, que é uma coisa complexa, o curso de geografia é um curso que demanda muita leitura, demanda muita análise, demanda muito debate, demanda muita escrita, demanda muita produção. Ainda mais sendo um curso de licenciatura, a pessoa vai se formar professor, professora. E essa análise ela é muito profunda. A gente tem como analisar a sociedade humana interagindo com o espaço que ela habita de várias formas, de formas muito profundas. Então a geografia faz essa análise, mas essa análise na escola, ela é colocada de forma extremamente superficial, levando em consideração a capacidade cognitiva das crianças e dos adolescentes. Você não vai dar um texto de David Harvey, um dos maiores geógrafos contemporâneos. Os textos dele são muito difíceis. Você não vai dar o próprio Karl Marx, você não vai dar Paul Vidal de la Blache, você não vai dar Yves Lacoste, Friedrich Hatzel. São vários geógrafos que escrevem que você vai lá ler e você, de primeira, você fica penando para entender. Então é difícil passar essa geografia na escola, por esse momento. Ainda mais como a escola se estabelece hoje. Uma escola capitalista e, no momento específico, uma escola neoliberal, né? Uma escola mercadificada, mercantilizada, que tá preocupada em fornecer mão de obra pro mercado de trabalho. Seja mão de obra qualificada ou subqualificada. Mas esse é o papel da nossa escola. Uma escola que ainda traz muitos resquícios, muito lixo da época da ditadura militar, e uma escola que parou no tempo, né? A sociedade humana, ela tá hoje no século XXI e a escola brasileira tá no século XIX ainda. E aí uma escola que não te faz pensar, uma escola que não tá nem aí pro senso crítico, uma escola que não serve pra formar cidadão e cidadã, e sim mão de obra pro mercado de trabalho. E nisso, a geografia, que desde a década de 80, ela passa a ser essa geografia mais crítica, deixa de ser essa geografia que a gente conhece como geografia descritiva, da decoreba, que é a geografia que a galera da década de 70, da galera da década de 60, quando a galera estudou, era decorar os rios que são afluentes do Rio Amazonas, decorar. A partir da década de 80, a geografia brasileira e mundial, a brasileira segue a geografia mundial, ela passa por uma transformação e ela toma um tom crítico e se torna uma geografia mais crítica, uma geografia baseada no materialismo histórico dialético de Karl Marx, e uma geografia baseada na realidade material e no que se baseia a história, em como a história mostra que a sociedade humana foi tomando atitudes, escolhendo processos, escolhendo caminhos. Então é uma geografia que mostra como que a sociedade humana, na maior parte dos lugares, modificou o espaço de uma forma capitalista. Hoje a gente tem porções da superfície terrestre que são privadas,
que para você ter acesso, você tem que pagar. Então isso é uma forma capitalista de se apropriar, de apreender o espaço em que vive. Então a geografia faz essa análise e parte do princípio de que a nossa sociedade ela é dividida em classes. A geografia parte do princípio de que a nossa sociedade ela é dividida em os donos dos meios de produção, e aí eu tô falando os donos das grandes terras, os donos das mídias, os donos das grandes lojas, os bilionários, que são os donos dos meios de produção, quem não precisa trabalhar para viver, quem não se feriu com a pandemia, na verdade só enriqueceu. O cara que pode ficar 3 anos sem fazer nada, parado dentro de casa, ele não vai perder dinheiro, porque ele vive de renda, ele vive de, né, outros investimentos, outras formas de gerar dinheiro. E a outra classe, que é a classe que vive do trabalho. E aí a gente tem várias subclasses dentro dessa classe, né? A galera que ganha 300 mil por mês, mas é salário, e a galera que ganha um salário mínimo, ou até menos, porque as leis trabalhistas, elas são tão boicotadas aqui no Brasil, que tem gente lá no meu TikTok defendendo o fim da CLT. A geografia, ela analisa a partir dessa perspectiva. A geografia que eu tive na UERJ, na qual eu fui treinado para olhar o mundo e para passar pro mundo, a geografia é com essa lente, a lente do materialismo histórico dialético de Marx e Engels. A geografia que entende que uma sociedade, ela é estudada e analisada pela sociologia, só que ela também está sobre um clima, sobre um solo, sobre uma província geológica, sobre um tipo de relevo, sobre uma bacia hidrográfica, sobre alguma coisa física. Como que a antropologia estuda o homem, né, na sociedade? A economia estuda a forma de economia que a gente veio desenvolvendo ao longo dos últimos anos. A política, tudo isso tem interferência da parte física. Tem interferência de uma erupção vulcânica, de um terremoto, interferência de um planalto que é muito alto, e aí não chega a umidade do outro lado, e aí você tem seca. Então a geografia faz essa síntese, é a ciência das relações. A ciência é a síntese de todas as outras. Modéstia à parte falando, né? E é por isso que é tão boicotada, galera. E aí agora deixa eu falar de como que é ser professor de geografia. Porque ser professor fez com que eu tenha que ter feito licenciatura na graduação, tenho que fazer as disciplinas da faculdade de educação, né? Inclusive eu estudei numa faculdade de educação. Eu estudei num campus da UERJ, que é uma faculdade de formação de professores. UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pioneira nas cotas, uma universidade extremamente resistência, e ela tem vários campos externos, né? Tem o campus principal, que é a matriz, que fica no bairro do Maracanã, e tem vários campos externos. Um desses campos é a UERJ FFP, Faculdade de Formação de Professores, que fica em São Gonçalo, no leste metropolitano. O São Gonçalo é o segundo município mais populoso do estado do Rio de Janeiro, um município extremamente importante para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Em São Gonçalo eu fui lá estudei, fiquei 5 anos lá estudando e tive que ler Paulo Freire, tive que ler Demerval Saviani, tive que ler vários teóricos da educação que me fizeram entender como que funciona o sistema educacional brasileiro e como que ele é projetado para dar certo para uma parcela da população. Como que o sistema educacional brasileiro foi cooptado pelos grandes tubarões da educação e hoje serve para dar lucro para uma pequena quantidade de pessoas que lucram muito a partir da educação dos nossos jovens, a partir da formação dos nossos cidadãos. Quando a gente defende a educação pública, é porque a educação privada, ela parte do princípio de que ela tem que dar lucro. Então você deixa de ser aluno e vira cliente. O principal objetivo de uma instituição de ensino privado não é promover conhecimento, não é ser socialmente referenciada, não é promover melhorias para a sua sociedade. Não é isso. A principal primazia de uma instituição de ensino privada é a obtenção de lucro. Depois vem o resto. Então ela vai fazer de tudo para lucrar. E aí surgem esses vários desdobramentos, né? Os desdobramentos da mercantilização da educação, que a gente simplesmente não precisa e não é importante e não é interessante para o sistema fazer com que os cidadãos entendam que eles vivem num geossistema, fazer com que os cidadãos entendam que eles vivem num ambiente em que a gente precisa preservar a natureza, a gente precisa entender que a gente precisa pegar mais sol, a gente precisa entender que a gente precisa se exercitar, a gente precisa entender que a gente precisa comer mais comida de verdade, menos comida industrializada. Então a gente começa a ser boicotado de diversos âmbitos, de diversas direções, de vários lados, e vai criando um cidadão que é o status quo, né? Aquele cara que defende o capitalismo, acha que quem chegou lá é porque fez por merecer e que é isso aí, a liberdade individual tem que estar acima de tudo. É esse o pobre de direita. O cara é assalariado, mas ele pensa assim. Esse é o pobre de direita. Então, na verdade, a gente está vivendo hoje uma forma mercadológica da educação. Essa é a grande verdade. Show de boleta?